Pelo mundo tem seleções que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Então, enquanto tem times gigantes como o Brasil, Inglaterra, França e muitos outros, nesse vídeo vamos ver 5 seleções desconhecidas e não reconhecidas pela FIFA. Começando com uma seleção da Europa que tu talvez nem sabia que existia. A seleção de Mônaco. Mônaco é um país baita rico, localizado ao sul da França, com vários milionários, bilionários, iates e cassinos. E é muito pequeno. A área total é de literalmente 2 quilômetros quadrados. Cara, tá ligado aquele famoso Central Park em Nova York? Então, Mônaco é menor, acredite. E o único clube profissional de lá é justamente o AS Mônaco, que já teve vários craques como Bernardo Silva e Mbappé. Só que esse é um clube, então eles têm também sua própria seleção. Esse é o uniforme mais recente, vermelho com listas brancas e escudo com 2 monges, um símbolo do país. E o principal estádio que jogam é esse aí. Não é o estádio do Clube Mônaco, e sim esse campo do lado, com capacidade para 1.500. Mas ao invés do clube, que pode contratar jogadores de todos os cantos do mundo, a seleção de Mônaco só pode contar com aqueles que nasceram ou têm família por lá. Então imagina, com só 10 mil pessoas que realmente têm cidadania, é difícil encontrar bons jogadores. Pra tu ver, em 2014, Mônaco jogou amistoso contra uma ilha chamada Ilha de Man, do Reino Unido, e com suas listas vermelhas e brancas, eles perderam por 10-0. Sim, foram humilhados. Também foram humilhados por outras seleções de países não reconhecidos. Mas Mônaco também jogou contra outro país independente. Enfrentou eles 5 vezes. O Vaticano. Sim, o Vaticano também tem uma seleção. Vamos falar mais deles depois, mas eles levam esses jogos no Vaticano a sério. Se liga, essa aí foi uma apresentação antes de amistoso. E esse aí é o jogador com mais partidas por Mônaco, Henrique Fissoré. Esse cara nunca foi um jogador profissional. Na verdade, todos os seus jogadores têm os seus próprios empregos. O goleiro deles foi até um lutador de judô olímpico. Se Mônaco quisesse entrar na UEFA, eles poderiam, mas nem tentaram, porque só seriam humilhados todo o jogo igual ao San Marino. E fica aí porque vamos ver outras 4 seleções que tu nem sabia que existiam. A última é do menor país de todos. E se Mônaco tem um time fraco, vamos agora para uma seleção tão boa que poderia até se classificar para a Copa do Mundo. Essa é uma seleção que teve jogadores como Xavi, Busquets, Piqué e muitos outros. A Catalunha. Cara, a Catalunha é uma região muito importante na Espanha, com sua maior cidade sendo Barcelona. É uma região com sua própria cultura e até a sua própria língua, então eles têm a sua própria seleção. Eles são organizados pela Federação Catalã de Futebol e jogam há muito tempo. As primeiras partidas datam lá de 1904. Eles até já jogaram contra o Brasil. Teve 2 partidas lá nos anos 30, nos primórdios da seleção e também mais recentemente. Na preparação para a Copa de 2002, o Brasil enfrentou a Catalunha e ganhou com um jogaço do Ronaldinho, e em 2004 a gente também encarou eles. Era um amistoso, mas o Brasil foi com o Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, o time completo, enquanto que a Catalunha tinha Pepe Guardiola e Iniesta. E foi um jogão, com o Brasil ganhando por 5-2. 2 gols do Ronaldo, melhor do que muitas partidas de eliminatórias da América do Sul. O uniforme deles é baseado nas cores da bandeira da Catalunha, amarelo com vermelho, e é um time que realmente joga muito bem. Em amistosos contra países afiliados à FIFA, como Jamaica, Tunísia e outros, não perdem desde 2008. É uma seleção tão importante que em 2009 ninguém menos que Johan Cruyff se tornou técnico da Catalunha. Sim, o Johan Cruyff comandou eles, e levou a vitórias como 4-0 em cima de Honduras e também jogou contra a Argentina. Em dezembro de 2009, eles jogaram um torneio amistoso chamado Troféu Internacional Catalunha e enfrentaram a Argentina, que era treinada por ninguém menos que Maradona e tinha jogadores como Di Maria, Otamendi, Higuaín, Javier Pastore e outros. Não era uma seleção nada fraca. Mas a Catalunha, com Valdés, Piqué, Xavi, Busquets e outros craques, acabou com eles. A Catalunha abriu 2-0, depois a Argentina diminuiu e a Catalunha fez o terceiro. Aí a Argentina fez outro e no final os catalães fizeram o quarto, 4-2. Cara, era de fato um baita time treinado por Cruyff. Podia de boa chegar pelo menos nas quartas de final de uma Copa. Aí desde aquela vitória, a Catalunha jogou outras 8 partidas contra países afiliados à FIFA, vencendo 5 e empatando 3. O último jogo foi em 2022, quando jogaram amistoso contra a Jamaica. Essa partida aconteceu no estádio chamado Montilivi, na cidade de Girona, e eles mostraram sua força, vencendo a Jamaica por incríveis 6-0.
Sim, 6-0, uma goleada. E essa Catalunha tinha o Cucurella, que logo iria pro Chelsea, Riqui Puig do Barcelona, Alex Moreno do Real Betis, Mingueza também do Barcelona e outros. Então agora vamos para um território que tu talvez nem sabia que tinha uma seleção. E um território tão grande que, se fosse um país independente, seria o 12º maior do mundo, a Groenlândia. Cara, olha o tamanho da Groenlândia. É um lugar coberto de neve e temperaturas muito baixas. É um lugar difícil de se viver. Olha como é a capital. Sim, essa é a maior cidade e esse é o principal estádio do país. A grama é sintética porque não cresce muito verde por lá e as arquibancadas são essas rochas ao redor. A Groenlândia faz parte da Dinamarca e é maior do que países como o México e quase 10 vezes maior que o Reino Unido. Mas em população tem só 56 mil habitantes. Mesmo assim, eles têm a seleção da Groenlândia. Com uniforme vermelho e branco, as mesmas cores da bandeira, eles jogam no estádio de Nuuk, que tem planos de passar por uma baita reforma. Mas por enquanto, como não tem a boa infraestrutura, a FIFA não reconhece eles. Mesmo assim, já jogaram várias partidas desde os anos 80. E a competição que mais disputam é uma chamada Island Games, um torneio entre várias ilhas. E a seleção deles é a maioria formada por jogadores que atuam em clubes da própria Groenlândia mesmo. Mas alguns também jogam em outros países, como o meia Mathias Christensen, que joga em um time de elite da Dinamarca, e o atacante Nemo Thompson, da 3ª divisão dinamarquesa. E cara, a seleção da Groenlândia vai crescer muito no futuro, porque eles oficialmente se candidataram para entrar na CONCACAF, a Confederação da América do Norte e Caribe. Então eles vão ser reconhecidos e vão poder competir por uma vaga na Copa do Mundo contra times como México, Estados Unidos e Canadá. Imagina, se entrarem, vai ter jogos tipo Groenlândia contra Estados Unidos nesse estádio aí. Então agora vamos voltar para a Europa e ver outra seleção não reconhecida pela FIFA, mas tá tentando fazer parte e é tão boa que no futuro pode até se classificar para a Copa do Mundo. É um time que já contou com jogadores como Xabi Alonso, Iñaki Williams e muitos outros. A seleção do País Basco. O País Basco é uma região entre a Espanha e a França, onde vive o povo basco, que assim como a Catalunha, tem muita cultura e até sua própria língua. Por isso é chamado de país, tá ligado? Então eles têm sua própria seleção, com uniforme verde, branco e vermelho, as mesmas cores da bandeira, organizada pela Federação Basca de Futebol. E eles têm história. Jogam desde os anos 1930 e disputaram um total de 40 partidas contra países afiliados à FIFA. E desses 40 jogos tem um retrospecto realmente impressionante. Perderam só 6, empataram 5 e venceram 27. Sua última derrota contra uma seleção da FIFA foi em 2011, quando perderam para a Tunísia. Depois disso, foi 6-1 contra a Bolívia, 6-0 contra o Peru, 3-1 contra a Tunísia e lá vai. Sua última partida foi esse ano, em um amistoso contra o Uruguai, onde empataram em 1-1. É verdade que as seleções não jogam com sua força total com o elenco completo, mas o Uruguai contava com Guilherme Varela, Canóbio em campo e Arrascaeta e Ugarte no banco. Enquanto que o País Basco tem jogadores bons, que atuam na Real Sociedad e no Atlético de Bilbao. Na verdade, o Atlético de Bilbao tem meio que uma regra, que só pode contratar jogadores que têm laço com a região basca, seja por nascimento, família ou fazendo base em algum clube basco. Então o time também acaba sendo uma seleção. Entre os que vestiram a camisa da seleção tá o Iñaki Williams, Fernando Llorente, o ex-jogador do Bayern Javi Martínez e Xabi Alonso. O Xabi Alonso, na verdade, fez sua estreia em seleções pelo País Basco, e eles podem estar perto de fazer parte da UEFA, porque em 2020 uma delegação basca foi para a Suíça se candidatar para fazer parte da FIFA. Ainda não foram aceitos, mas se realmente se tornarem membros, a seleção deles se torna muito forte, podendo contar com Kepa, Laporte, Nico, Iñaki Williams, Azpilicueta e muitos outros. Então vamos sair do País Basco e ir para uma seleção que quase ninguém sabe que existe, que é literalmente do menor país do mundo. No começo do vídeo a gente falou de Mônaco, que já é um país minúsculo, mas esse é ainda 4 vezes menor, o Vaticano. O Vaticano tem só 0,49 km². Pra tu ver, em São Paulo tem aquele famoso Parque Ibirapuera. E pra comparação, o Vaticano é quase 4 vezes menor. Imagina! Mesmo assim, é um país independente com até o seu próprio passaporte. Então uma seleção também foi criada e esse era o uniforme deles alguns anos atrás. Amarelo com branco com o desenho da Basílica de São Pedro no meio. Depois disso, os uniformes começaram a ser feitos pela empresa Joma.
O uniforme de 2021 era assim, com detalhes em preto, e esse é o mais recente, amarelo com detalhes brancos, com a basílica no canto. E seu escudo é formado por uma bandeira do Vaticano com uma pomba. Muito bonito. Mas se tu olhar no mapa, não tem nenhum campo de futebol no Vaticano. Então onde é que eles jogam? Aqui, no campo Pio XI, do lado de fora do país, com uma baita vista para a Basílica. E a última vez que o Vaticano jogou contra outro país independente foi em abril de 2017, quando foram pro Pio XI enfrentar Mônaco. Sim, Mônaco é o único país independente que o Vaticano joga contra, e esse vídeo de um amistoso em 2014 mostra que eles levam isso muito a sério. Os dois times alinhados com uma orquestra tocando os dois hinos nacionais. E em outro amistoso, até o príncipe de Mônaco, a maior autoridade do país, apareceu para assistir. Mas o Vaticano tem um time ainda pior que o de Mônaco. Em 5 partidas contra eles, tiveram 2 empates e 3 derrotas. O último jogo, em 2017, terminou em empate. Imagina, num país com só 900 habitantes, é difícil encontrar bons jogadores. Então sua seleção é formada por pessoas que trabalham no país, como policiais, carteiros e até membros da guarda. Mesmo assim, já tiveram um técnico profissional. Em 2010, a seleção foi treinada por um cara chamado Giovanni Trapattoni, que já tinha sido técnico da Itália e do Bayern de Munique. Pois é, o Vaticano tem até um torneio chamado Campeonato da Cidade do Vaticano, formado por times de trabalhadores de lá e até tem a seleção feminina, acredite. Então o Vaticano até poderia se tornar membro da UEFA e da FIFA se quisesse, mas nunca se candidataram porque disseram que preferem continuar como amadores. Imagina o Vaticano disputando por uma vaga na Copa do Mundo. Mas se você acha que seria impossível para um país tão pequeno jogar uma Copa do Mundo, nesse vídeo eu mostro os 10 menores países a já terem jogado o torneio. Então beleza, valeu e tchau!